Olá, amigos do Alta Velocidade, estamos começando mais um boletim do Dakar. Eu, Thiago Raposo e Diogo Gomes, já estamos aí no terceiro dia. Se você perdeu os dois primeiros vídeos, vá no nosso canal no YouTube e não deixe de assistir. Antes de a gente começar a falar, por favor, né, o pedido de sempre, já dá o seu likezinho aqui, ajude, colabore com a gente. O seu like é muito importante para a divulgação deste programa. Diogo Gomes, terceiro dia. O segundo efetivo, né? Se desconsiderar o primeiro. Vou parar de entrar nessa novela. Vai, terceiro dia do Rally. Nas motos tivemos surpresas. Até ontem a gente estava aqui se queixando. Cadê as KTMs que nós falamos que eram as favoritas e tal. Hoje as KTMs resolveram aparecer. E o Juan Barreta Burt, que era o nome da Honda, que vinha aí fazendo bonito nos dois primeiros dias, se deu mal hoje. Ele foi o primeiro a largar, se perdeu na navegação, teve que dar meia volta, retornar no caminho e tudo mais para se achar. Terminou bem atrás, cerca de 28 minutos, e complicou a vida dele. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Realmente, as KTMs, eu até tuitei, né? As KTMs acordaram, foi a frase que eu usei. De fato, no final até a diferença nem ficou tão grande assim, eu diria, das KTMs à frente, principalmente do Sunderland na frente, já que o Price está mais em fase de recuperação ali, eu diria. Mas as KTMs andaram muito bem. As duas principais, pelo menos, né? O Matthias Walkner, austríaco, sofreu um pouquinho, mas nada demais, né? A grande perca do dia mesmo realmente foi o Juan Barreta Bort, que estava liderando, perdeu muito, tá lá em 14º na classificação geral agora, e vai ter que suar bastante para conseguir se recuperar, e não só isso, mas torcer muito para que, nesse momento, que é o líder, o Sunderland, perca bastante aí nas próximas etapas, né? O Sunderland agora vai começar a abrir o caminho nas especiais, então pode ser aí que ele sofra o que o Barreta Bort sofreu hoje. Exatamente, principalmente nesse trecho de dunas, né, que realmente você deixa o rastro pelo caminho, é impossível você andar pela areia sem deixar os seus rastros, é uma desvantagem incrível. Nos quadriciclos, o chileno Ignacio Casale segue dominando, né, mais uma vitória dele. No geral, ele já tem 26 minutos de vantagem para o Cariaquim, né, o campeão do ano passado. Então, a Casale dando as cartas. E eu acho que a grande notícia do dia, né? O Marcelo Medeiros andou bem hoje. Ele que foi punido em 2 horas no primeiro dia e tal. Complicou bastante. Mas hoje ele terminou em quarto. Já começou a subir bem aí no geral. Vai ser difícil brigar lá na frente, né? 2 horas de punição é realmente algo bem difícil de se recuperar. Mas foi um bom dia para o brasileiro Marcelo Medeiros. Não, sem dúvidas, nesse momento ele é 21º na classificação geral, cerca de 2 horas e 45 do líder, do Casale, mas o tempo do dia foi bom, né? Eu acho que o quarto tempo do dia, se não me engano, é o que a gente esperava dele. Agora, essa punição lá do início, do primeiro dia ainda, é que complicou totalmente. Então, uma chance real de um bom resultado para ele é com os quadriciclos da frente tendo algum problema muito grande e terem que abandonar algo parecido, que, claro, no Dakar sempre pode acontecer, mas em termos de vitória geral, que é o que a gente esperava, e enfim, realmente é isso, porque ele andou muito bem nos 2 últimos Dakar, já complicou um pouco. Bom que ele andou bem hoje, né? E o Casale foi o terceiro estágio seguido, né? 3 estágios e 3 vitórias. Então, no primeiro e no segundo, o Cariaquim estava próximo. No de hoje, o Cariaquim já ficou um pouco mais atrás. Então, essa vantagem, como você falou aí, já subiu para 20 e tantos minutos. Então, o Casale começa a estabelecer ali, nesse início, nessa primeira parte do Peru, né? Ele está conseguindo bons tempos ali e abrir uma boa vantagem para a parte da Bolívia, que é uma parte que vai ser bem, bem complicada. Exatamente, nos SXS, o Reinaldo Varela, que teve 2 ótimos dias, né, no sábado e no domingo, hoje se deu mal, terminou mais de 2 horas atrás do peruano Uribe Ramos, que venceu, e isso refletiu no geral, né? O Uribe Ramos assumiu a liderança, o Varela caiu para a 5ª colocação, então não foi um dia legal, e como nós havíamos previsto, né, uma categoria bem estranha, todo mundo andando muito longe. O primeiro colocado tem 45 minutos de vantagem para o segundo colocado, que tem 1 hora e 6 minutos de vantagem para o terceiro colocado, que tem 20 minutos de vantagem para o quarto. Então são vantagens muito grandes, assim, a gente não vê disputas, vai depender muito, né, de constância e tudo mais, mas disputa para valer mesmo nessa categoria parece que a gente não verá.
Não, e o Varela, que estava ali na frente, agora já está mais de 2 horas atrás do líder. Então, os gaps, né, os intervalos entre os pilotos, enfim, carros, etc., é muito grande. Varia muito de dia para dia, então é difícil de ler. Ano passado, o Torres, que foi o piloto brasileiro campeão, chegou a ficar 2 horas e meia atrás do líder no início do rally. Então, varia muito. Para os brasileiros foi uma pena o desempenho de hoje, porque eles perderam muito. O peruano. Ele já tinha sido muito regular no primeiro dia, nos 2 primeiros dias, foi hoje também, e aí, né, abre uma posição interessante ali na frente. Mas como a gente acabou de falar, com toda a variação que tem na categoria, dá para esperar tudo pela frente aí, mas são 2 vitórias em 3 estágios, então para ele já é um início muito bom, né? Com certeza, início aí para se destacar. Nos caminhões, de Argentina na frente, né? O Frederico Villagra venceu. O Nikolaev vinha andando muito bem, mas no finalzinho aí terminou 35 segundos à frente, atrás, aliás, do Villagra. No geral, o Nikolaev segue na liderança. Eles estão separados por 8 minutos e 58 segundos. É aquilo que a gente falava, né? Dos caminhões. Mas só tá os dois, né? Se a gente olhar pro terceiro colocado, já tá 52 minutos atrás, então meio que tá ficando entre Nikolaev e Villagra já no terceiro dia de Dakar. Meio decepcionante, não, pros caminhões, que a gente esperava tanto dessa categoria? Bastante, bastante. E o Lopré, que começou andando muito bem, né? Andando num Tatra e tudo mais, teve problemas hoje, já tá mais de 1 hora do líder, né? Do Nikolaev. Então é mais um cara que a gente, a menos que o Nikolaev tenha um problema muito grande, ele não vai estar lá na frente brigando, porque para descontar 1 hora, 1 e meia ou algo parecido, só no braço de fato, é muito difícil. Então, vai ter que esperar que o Nikolaev tenha algum problema. É muito início, como eu falei ontem, mas infelizmente vai monopolizando já entre Nikolaev e Villagra. É bom que o Villagra tá na briga, né, que não é só o Nikolaev sobrando, mas os Camais começaram a se recuperar, mas ainda muito lá para trás, 14º, 15º, a classificação geral. Então, meio que eu falei desse pessoal que tá mais atrás, inclusive do Lopré, né? Eles vão ter que contar com algum problema dos pilotos da frente, problema sério, para poder descontar uma grande parte de tempo de uma só vez. No regular, no dia a dia normal, a distância já é muito complicada. E para fechar nos carros, Nasser Al-Attiyah, né, de Toyota, conseguiu hoje aí domar os leões da Peugeot. A gente teve Peugeot na segunda, na terceira, na quarta e na quinta colocação, mas quem venceu foi o piloto do Qatar, né, o Nasser Al-Attiyah. Ele colocou 4 minutos e 5 segundos no Peter Hansel, 6 minutos e 7 segundos no Carlos Sainz, 7 minutos e 43 no Ciro Depré e 8 minutos e 34 segundos no Loeb. Interessante ver, né, que os Peugeots andaram ali muito próximos, né, do Peter Hansel para o Loeb, são aí cerca de 4 minutos e meio, então todos muito próximos. No geral, o Nasser Al-Attiyah ainda paga caro pelo resultado de ontem, então ele ainda não está na liderança, ele subiu apenas para terceiro posto. O Peter Hansel passou o Depré com o resultado de hoje. Estão ali todos muito próximos, né? 3 minutos e 11 de diferença do Depré para o Peter Hansel. E o Nasser Al-Attiyah já está ali entre o Loeb, né? Já está à frente do Loeb, do Sainz e do De Villiers, que são os pilotos que vêm na sequência. É o piloto do Qatar sobrevivendo aí, né? Para nossa alegria, tentando não deixar que só a Peugeot sobreviva nesse Dakar. Ele foi muito bem, ele me surpreendeu bastante hoje, inclusive. A gente tá falando de um bicampeão, né? Então, claro que nós esperamos grandes coisas dele, mas o tanto que ele sofreu no estágio passado, tá certo que o copiloto dele teve alguns problemas de saúde, começou a se sentir mal na metade do estágio, então ele perdeu um certo tempo por conta disso. Mas, bom, no geral, né, ele andou muito bem. Ele andou muito acho bem que é o Neil. Acho que o inútil é o desagradável, né? Porque largar em primeiro já é ruim. Você precisa ter todo um cuidado de navegação. E teu navegador tá passando mal. Não tem muito o que fazer, né? Ele perdeu muito tempo. Mas hoje ele conseguiu se recuperar bem. E tá ali entre os Peugeot, né? Esse que interessa. É o cara que iria pra brigar ali. A Mini sofreu demais, até o Dani Roma teve que abandonar hoje. É um ponto a ser citado, né? Sofreu um acidente fortíssimo. Capotou o carro diversas vezes. E já tá confirmado que ele não volta. Até sofreu alguns problemas no pescoço e nas costas, se não me engano. Foi levado para o hospital para recuperação, mas a Mini já totalmente fora. O Mico Rifor ainda está tentando alguma coisa, mas muito distante, então meio que sobrou para os Toyota, os De Villiers e o Nasser Al-Attiyah. Na classificação geral, o De Villiers é top 5, né? Quinta colocação.
mas à frente do Sainz, nesse grupo da frente, nesse grupo de elite, vamos colocar dessa maneira, só porque o Sainz teve problema no segundo dia, né? Então o ritmo ainda é muito atrás. Basicamente a esperança de fugir da Peugeot era o nosso Latia. O que me chama a atenção, que você até citou, é que os Peugeots estão muito próximos. Ano passado a gente viu Peterson e Loeb abrindo um do outro muito fácil, entre eles abrindo dos demais muito facilmente. E esse ano não, tá todo mundo próximo ali, inclusive o De Praz, vencedor de ontem, é o segundo colocado. Então, desse início pelo menos tá bem igual. Exatamente, amigos do Alta Velocidade, esse foi o boletim do terceiro dia, né? Algo para ser bem rápido mesmo, para vocês não perderem muito tempo. A gente sabe que no YouTube o pessoal não tem muita paciência, então amanhã voltaremos com o boletim do quarto dia, né? Amanhã eles fazem um laço novamente, então eles largam de San Juan de Marcona, fazem um laço e retornam na mesma cidade, e a gente vem conferir, será que Varela se recupera? Será que as Hondas ainda se mantêm vivo? As KTMs vão disparar na frente? A Toyota vai conseguir se manter entre os Peugeots nos carros? Alguém vai poder bater Ignacio Casale? E a briga nos caminhões continuará entre Villagra e Nikolaev? Ou Villagra não vai conseguir acompanhar o russo? São todas perguntas que tentaremos aproximarmos dessa resposta amanhã, mas é uma resposta que a gente realmente só vai ter lá no fim do rally. Então um abraço para todo mundo e até lá!